Então, né, por que usar a disciplina positiva para crianças com deficiência? Porque ajuda a criança a se sentir conectada, né, sente que ela é aceita na família, é importante, é capaz de contribuir, desenvolve a autoestima, que é tão prejudicada nas pessoas com deficiência devido a esse capacitismo, a esse preconceito, a essa dificuldade de aceitar, né? Estimula o respeito por si e pelo próximo, então o respeito mútuo e o encorajamento. É eficaz em longo prazo, considera o que a criança está pensando, sentindo, decidindo, aprendendo sobre si mesma e sobre o mundo, e ajuda a criança a descobrir o seu poder pessoal, o quão capazes são e promove essa autonomia que é tão importante na vida de qualquer pessoa. E aí a gente vê na maternidade atípica o quê? Mães exaustas e desencorajadas por essa pouca ou nenhuma rede de apoio, que muitas vezes elas não conseguem delegar o cuidado dessas crianças que às vezes usam uma traqueostomia ou se alimenta por sonda, não consegue comunicar verbalmente, só a mãe entende o olhar, o gesto daquelas crianças. Tem a questão da falta de tempo também, por causa de muitas terapias, médicos, exames, cirurgias, por ter que lutar por direitos básicos, né? Então, essas mães têm que lutar por acessibilidade, para que o plano de saúde libere as terapias, e com isso tem um aperto financeiro. Quem tem criança com deficiência em casa sabe como que é caro no Brasil a gente bancar todo esse tratamento, todos os aparelhos, recursos que eles precisam. Tem essa questão também da escola, que é um desafio muito grande, né? Achar uma escola que aceite o filho e que realmente faça a inclusão acontecer, e o julgamento dos outros, né? O preconceito que está aí para todos os lados. Então, eu trouxe aqui algumas ferramentas da disciplina positiva para ajudar as mães, depois eu vou falar dos filhos, né? Que é mostrar para essas mães a importância do autocuidado, porque durante um tempo eu me esqueci de mim, e as mães costumam se esquecer, porque os filhos exigem tanto que a gente acaba se esquecendo, e a gente não tem como cuidar do outro se não cuidar da gente. Então, esse é um ponto, primeiro ponto para trabalhar com essas mães. A questão da pausa positiva, que ajuda tanto, né, as mães e os filhos, focar nas soluções, na resolução dos problemas, fazer as reuniões de família, estabelecer rotinas que otimizem o tempo, para sobrar tempo para ela ter o autocuidado. Então, organizar o cardápio da semana, organizar a lista de compra, quem vai fazer o quê, delegar algumas coisas. Ter alguém que escute essa mãe é muito importante, essa escuta ativa, porque é muita coisa, muito sentimento atrapalhado, né, que ela tem que lidar. Fazer o diário da gratidão, e senso de humor, né, que é para tornar essa vida que é tão pesada mais leve. Como a Fernanda já falou, tem o comportamento inocente. Quem tem o livro, acredito que todos aqui devem ter o livro da disciplina positiva, né, que fala do comportamento inocente, que é esse que está atrelado à deficiência. Então, para esse comportamento inocente atrelado ao diagnóstico, à deficiência, a gente oferece terapias, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudióloga, para ajudar essa criança a adquirir essas habilidades que ela, por causa do diagnóstico, não tem. E quando é um comportamento de objetivo equivocado, que vem dessas crenças equivocadas, aí a disciplina positiva entra, né, nos ajudando. Então, eu trouxe o da inadequação assumida, que eu acho que é o mais comum, que aparece mais por causa dessa crença do senso de aceitação e importância, que é prejudicado pelo preconceito, pelo capacitismo. Então, a crença de que não sou aceito, não sou perfeito, sou incapaz, sou impotente, nem adianta tentar que eu não vou conseguir. No fundo, quando as crianças estão se comportando mal por essa crença, o que elas estão nos pedindo é: não desista de mim. E como encorajar essas crianças com deficiência? Focar nos pontos fortes dela. Eu vi que todo mundo que se apresentou como filho com deficiência aqui colocou que gosta de videogame, gosta de ler, ama construir alguma coisa. Então, todos eles têm pontos fortes, têm gostos, e a gente precisa focar nisso, né? E nas soluções, fazer as adaptações necessárias. Então, minha filha, ela precisa de muitas adaptações físicas para tomar banho, para conseguir pentear o cabelo. As roupas dela tem que ser sem botão, os sapatos dela tem que ser sem cadarço, né? As crianças com autismo têm que ter essas adaptações com relação aos barulhos, colocar fone de ouvido, né? Cortar as etiquetas, os tecidos têm que ser. Então, essas adaptações, cada pai, cada mãe, cada professor vai olhar para a sua criança e ver o que é necessário. Nunca comparar com as crianças de desenvolvimento típico, nunca desistir, né? Acreditar que mesmo todas as crianças são capazes de aprender no ritmo dela, do jeito dela. Mostrar os pequenos passos, então dividir as tarefas em pequenos passos ajuda muito para as crianças que têm deficiência.
criar oportunidades para o sucesso, investir tempo em treinamento e mostrar que os erros fazem parte do aprendizado. Não fazer por ela o que ela já é capaz de fazer sozinha, vem a questão da superproteção, né? Antes de tomar consciência disso, fazia pela Luísa o que ela já era capaz de fazer sozinha. Mas a partir do momento que a gente entende e pensa a longo prazo, como a disciplina positiva nos ajuda a pensar, a gente vê que a gente vai estar ajudando se a gente não fizer por elas, né? Então, a minha fala para a Luísa, tenta primeiro sozinha, se você não conseguir, eu te ajudo. Construir e ensinar com base no interesse delas, então as crianças com autismo, ela tem essa questão do hiperfoco, umas gostam muito de carrinho, outras gostam muito de ventilador, outras gostam de música, bateria, então aproveitar o gosto delas para ensinar com base nisso, reconhecer sempre o esforço, pedir ajuda, mas a ajuda mínima que for, né, vai fazer diferença, porque vai trabalhar esse senso de aceitação e importância. Minha mãe me acha importante, ela me pede ajuda, então eu sou importante, né? Envolver em tarefas úteis. Então, claro que aqui em casa, por exemplo, a Luísa não consegue fazer tudo que os irmãos conseguem, mas a gente deixa o que ela consegue para ela fazer, e ela tem na reunião de família as tarefas que são para ela. Eu já até gravei um reel sobre isso, ela enchendo as garrafinhas de água, aguando a planta, para isso tem que fazer algumas adaptações, mas ela consegue. Então, essa questão de a comunicação aumentativa alternativa, que ajuda muito com as crianças com autismo, né? Mostrar cartões dos sentimentos para nomear os sentimentos, tirar fotos da criança, brincar de fazer cara de alegre, de triste, de raiva, de medo, livrinhos de histórias, filmes, né? Usar o máximo de recursos que a gente tem para fazer com que essa criança consiga nomear e entender o que ela está sentindo. Porque muito desses comportamentos de objetivos equivocados, ele vem dessa dificuldade de explicar o que ela está sentindo para nós, né? Usar a pausa positiva e curtir a criança, porque com esse excesso de terapias, com essa demanda que a gente tem que lidar no dia a dia, é muita coisa, é muito exame, é muito médico, é problema na escola, a gente acaba esquecendo de curtir a criança, de ter aquele momento especial, né? De brincar livre, sem ter que estimular alguma coisa, né? E alguma dificuldade. Então, as crianças agem melhor quando elas se sentem melhor. Qualquer ferramenta da disciplina positiva, ela pode ser utilizada em crianças com deficiência, desde que haja adaptação. E a adaptação significa alteração no sistema de entrega. Então, cada pai, cada mãe, ele acaba se tornando um especialista na sua criança com deficiência. Porque mesmo dentro de um mesmo diagnóstico, autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, a própria doença da Luísa, lá no congresso esse final de semana, a gente conheceu várias pessoas com a mesma doença dela e cada um tinha um andar, uma marcha diferente, cada um tinha uma dificuldade diferente, cada um tinha uma questão, né? Tem algumas questões em comum, mas tem as especificidades de cada um, que cabe ao médico, ao profissional, ao terapeuta, ao professor, aos pais, olhar para aquela criança, né, como única, e aí vem o próximo slide, cada criança com deficiência é única, e pensar o que ela gosta, o que ela não gosta, qual é o seu temperamento, quais são os pontos fortes e fracos, né? No que ela é boa, focar no que ela é boa, quais são as suas dificuldades que a gente precisa ajudar. E cabe a nós ajudar essas crianças a se sentirem capazes, acreditando no potencial delas, enxergando os pontos fortes, investindo em treinamento, fazendo as adaptações. Daqui eu já falei, vou passar rapidinho para a gente abrir para perguntas. Né? Então, como a disciplina positiva ela nos ajuda a entrar no mundo da criança, ter empatia e validar os seus sentimentos. Né? Mostrar para a criança que a gente está vendo que ela está sofrendo por não conseguir e que a gente vai ajudar, fazer as adaptações, apoiar, treinar essa criança para que um dia ela consiga fazer o que está dentro do alcance dela. Né? Escutar mais do que apenas os ouvidos. Então, essa questão da linguagem corporal, do olhar, né? Às vezes a criança não fala o que está sentindo, mas ela tá com o ombro caído, tá com a cabecinha triste, então a gente tem que estar atento aos sinais que essa criança está nos dando, que vai além da fala da palavra, né? Fazer perguntas curiosas, ajustando para o nível de comunicação da criança, que façam ela pensar, nutrir a relação com o tempo especial, que eu já falei, né? E criar essa conexão antes da correção. Então, todas essas ferramentas que foram faladas da disciplina positiva, elas só vão funcionar se existir a empatia e o afeto, essa conexão, né, que faz a diferença e que faz com que todas as outras ferramentas funcionem.